Olá, boa noite. Conversas Cruzadas desta quinta-feira no ar. O Ministério Público vai investigar as denúncias do relatório da Fátima, que atestou diversas irregularidades em estações de tratamento de esgoto da Casan. A situação revelada é mais do que preocupante. A maioria das estações sequer tem licença ou estão com um documento vencido. Isso sem contar com a contaminação causada pelas estações. Tudo nas praias mais procuradas pelos turistas aqui na capital, como Canasvieiras, a preferida dos hermanos, dos turistas argentinos. A Lagoa da Conceição, cartão postal da cidade, ambiente vulnerável, é outro local comprometido. A situação crítica do saneamento básico em Florianópolis, que não é um assunto novo, mas volta a ser discutido aqui no Conversas Cruzadas desta noite. É um negócio inacreditável, né? Como a gente discute os mesmos assuntos há 15 anos e o Estado não consegue resolver as questões mais elementares para levar qualidade de vida para o cidadão, para o contribuinte. Você pode mandar a sua opinião sobre este tema no e-mail conversas@tvcom.com.br. Participe também pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia do chefe da Estação Ecológica de Carijós, no Instituto Chico Mendes, ICMBio, Silvio Souza. Também está aqui conosco o engenheiro Afonso Veiga, experiente na área de saneamento, presidente da ABS em Santa Catarina, que vem a ser a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Está aqui conosco também o integrante do Conselho de Desenvolvimento do Norte da Ilha, diretor da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a CIF, e o empresário Milton Weber Filho. Muito obrigado pela atenção, pela companhia, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina. Queres, gente nossa, a loja da gente. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. E Residencial Apoena, visite apartamento decorado. Engenheiro Afonso Veiga, nós conversávamos na Rádio CBN Diária há 10 dias sobre este tema. E o que causa estranheza é que a gente não consegue resolver esses assuntos tão graves, tão essenciais, tão elementares, né, para a nossa sociedade, que é a questão do saneamento básico. Santa Catarina está lá embaixo no ranking de cobertura de tratamento de esgoto. O senhor vai responder por que nós estamos nessa situação, mas antes eu quero informar para o nosso telespectador que a nossa produção convidou a Casan e a Fátima para este debate, mas as instituições não puderam comparecer. No caso da Fátima, apenas o presidente Murilo Flores está autorizado a falar sobre o assunto e, por problemas de agenda, não conseguiu estar presente. Já a Casan prefere aguardar novos estudos para se posicionar. A companhia nos mandou, inclusive, uma nota oficial com esses esclarecimentos. Por que a gente patina e não consegue sair do lugar, hein? Esse é um problema recorrente. Você sabe que eu tenho comparecido diversas vezes discutindo o assunto e eu já falei para você que a gente até podia repetir programas passados que ninguém iria quase que notar a diferença, não é? Porque as coisas sempre voltam, o tema é o mesmo e as dificuldades de encaminhar a solução são sempre enormes. Na realidade, naquele dia que você fez a entrevista, eu disse a você que se contratasse um grupo de estudantes de jornalismo para fazer uma pesquisa e verificasse todas as vezes que vocês deram eco às palavras dos políticos e administradores anunciando volumes, recursos enormes de dinheiro, soluções já praticamente prontas, né? E que na realidade não aconteceu nada. Se os estudantes fizessem esse levantamento, iriam verificar. Quantas vezes vocês, sem ser por vontade própria, mas falaram, deram notícias que depois caíram no esquecimento. Não se confirmaram. Pois é, mas aí houve o anúncio de dinheiro, de investimentos, enfim. O que aconteceu? Onde é que foi parar esse dinheiro?
Não sei, o dinheiro da JAICA, por exemplo, é um que está desde 2003, sendo discutido. Esse dinheiro foi um dinheiro que era inicialmente previsto para ser aplicado no Vale do Itajaí, na contenção de cheias. E o governador Luiz Henrique, na época, mudou, pediu à JAICA que transformasse esse dinheiro em dinheiro para saneamento. Bom, até se resolver tudo de novo, tá essa demora toda. E, na realidade, depois teve um problema de cheia no Vale, aí fizeram um novo pedido e o dinheiro que antigamente, nas primeiras conversas e trabalhos dos japoneses no Estado, seria grande parte a fundo, como participação do governo japonês, deixou de ser porque os japoneses disseram que o Brasil não precisa mais. Sim, eu estava lá. O Brasil é emergente, você assistiu a isso. Sim. Não é? Então, o que realmente causa isso, no fundo, na raiz, é o despreparo e o pouco caso dos nossos administradores públicos, dos nossos políticos, em relação ao setor. Eles ficam repetindo, como se fosse boneco de ventríloco, que cada real investido no saneamento reduz R$5 em saúde pública. E, na realidade, não acontece nada. Não se investe esse R$1. E quando é investido através das empresas ou através dos municípios diretamente, esse dinheiro não volta para o saneamento. Porque o saneamento é um dos grandes contribuidores de tributos federais e estaduais, e esse dinheiro não é retornado a que se faça investimentos. Por isso nós temos esse atraso enorme. E eu quero alertar mais uma coisa, Renato. Estamos falando de Florianópolis, de esgoto, né? Mas eu queria alertar para a situação dos abastecimentos de água no estado inteiro. Não é só Casan, não. Todos os sistemas, a grande maioria dos sistemas está deteriorado. Esses sistemas foram implantados na década de 70. Todos eles estão vencidos. Não tem mais gambiarra, não tem mais mágica para fazer com que eles atendam às necessidades de hoje. Mas o senhor diz do ponto de vista de capacidade... Quantidade e de qualidade. Quantidade e qualidade. qualidade. Capacidade de carga e qualidade. Isso. Pois é um assunto para a gente discutir também. Qual é o quadro em Canasvieiras? Hein? A situação é dramática por lá, em uma região que vive do turismo, né? O que é o mais grave. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Afonso. Boa noite, Silvio, nos que acompanham. A situação lá é muito grave. A gente, quando se deparou com essa questão do histórico de vulnerabilidade, o mesmo que foi apresentado pela Fátima para a Comissão Municipal de Saneamento e integrado para os conselheiros, apontou o seguinte diagnóstico: a perda progressiva da vulnerabilidade de Florianópolis, tá? Então essa é a situação que nós estamos vivendo lá em Canasvieiras. E em Canasvieiras nós temos ainda uma situação ainda pior, porque lá nós temos o problema que o único, tanto em Canasvieiras quanto em todo o norte da ilha, inclui Ingleses, que é outro, Ingleses e Jurerê, que são os 3 principais pontos que vivem de um único produto, que é a praia, que é influenciada diretamente pela falta de saneamento devido aos agravos que acontecem na questão da vulnerabilidade da praia. Tá? Mas eu queria colocar o seguinte: eu vejo como uma situação muito complicada devido a 2 pontos. O primeiro seria a falta de transparência, tá? Pelo poder público, e a segunda seria a falta do planejamento. Esse daí eu acho que é o ponto fundamental. Eu queria colocar, com relação à falta de transparência, que mesmo com a Lei Federal de 2007, que fez a criação do Conselho, do Fundo de Saneamento, do Conselho Municipal de Saneamento, que estipulou um monte de mecanismos de fiscalização, tá? Para que se fosse acompanhado mais de perto, até pela sociedade civil organizada, o que está acontecendo nessa atividade. Ainda continuam, vocês notam claramente que o Conselho Municipal continua reclamando por faltas de informações, tanto principalmente por causa da concessionária, que no caso é a Casan. A mesma coisa, a mesma reclamação, ela provém da sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada, ela tem dificuldades para conseguir dados para poder ajudar e ajudar a participar desse processo.
Dados como, por exemplo, quanto que recebe uma estação de tratamento de esgoto por dia, tudo que é tipo, quanto que atende cada estação de tratamento, várias informações que inclusive não só a sociedade civil organizada, mas também a própria prefeitura municipal, em reuniões que nós tivemos com eles, onde eles têm somente um técnico, engenheiro sanitário para trabalhar esse assunto, o seu Elson, nos colocou que para conseguir informações da Casan, inclusive ele às vezes precisa enviar um ofício porque de pronto eles não conseguem. Eles falam, não, isso aqui nós precisamos que faça um ofício para que passe pela diretoria, e tem toda uma burocracia, um impedimento, uma dificuldade que acontece. Eu só queria fazer uma colocação sobre essa falta de transparência. Eu faço parte do Conselho Municipal e no dia 28 nós tivemos uma reunião do Conselho à tarde, tá? E nesse dia à tarde, o secretário de Habitação e Saneamento ficou sabendo que ia ter uma audiência pública no dia 29 nos ingleses. Essa audiência pública foi convocada através do Diário Oficial, que ninguém lê, a não ser que tenha um interesse específico, né? E foi feita no dia 29 com funcionários da Casan e da Prefeitura. Menos a comunidade. A comunidade nem sabia. Quer dizer, isso aí não tem validade nenhuma. Isso aí é um teatro que não tem legitimidade. Não tem legitimidade. Não tem legitimidade, né? Nada. O que o Instituto Chico Mendes apurou como resultado do trabalho, da situação atual das estações de tratamento da Casan? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Afonso, Milton, pessoal que nos assiste em casa. Nós temos aqui o Instituto Chico Mendes, né, a autarquia federal responsável pela administração das unidades de conservação. Temos 2 unidades de conservação aqui dentro da ilha, né, que é a Estação Ecológica de Carijós, que protege os manguezais do Rio Ratones, do Rio Papaquara e também do Saco Grande, são 2 glebas separadas, e a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, que pega todo o manguezal do Rio Tavares e da costeira do Pirajubaé. No entorno dessas 2 unidades, nós temos 4 estações de tratamento de efluentes da Casan. 3 no entorno da Estação Ecológica de Carijós e 1 no Rio Tavares. No caso de Carijós, são 2 no Rio Papaquara, que é a Vila União, e Canasvieiras, e outra no Saco Grande, que é a Estação do Saco Grande, né? Vila União é Cachoeira lá? Isso, é Cachoeira do Bom Jesus, né? No pé do Morro dos Ingleses. Ali é uma estação de tratamento de efluentes bem pequena e que a informação é que ela vai ser desativada. Então, nós temos um laboratório de análise de águas dentro da estação, onde a gente monitora a qualidade da água de todos os rios que entram dentro da unidade. Desde pequenos rios de 1,5 metro, 1 metro de largura, até o Rio Ratones, o Rio Papaquara, que são os maiores. E há alguns anos nós fizemos uma análise, por exemplo, em todo o Rio Papaquara, onde identificamos que em alguns pontos ele perdia muito a qualidade e isso prejudicava então a qualidade da água dentro da estação ecológica. A partir disso nós notificamos então a Casan a apresentar os dados de monitoramento, que pelas licenças ambientais e para o próprio controle da empresa, ver se a estação está funcionando adequadamente, eles fazem o monitoramento de alguns parâmetros. E a partir desses dados que a empresa forneceu, junto com os nossos dados que nós mesmos coletamos e analisamos, constatamos então que a empresa, nas 3 estações do entorno da Estação Ecológica de Carijós, estava lançando os efluentes em desacordo com a legislação, né? Porque a lei 14.675, que é uma lei estadual, e a resolução CONAMA 430/2011, ela diz exatamente as quantidades máximas de substâncias que tem que ter no esgoto. Matéria orgânica. Isso, matéria orgânica, quantidade de oxigênio, nitrogênio. Quanto estava acima? Estava bastante, né? Em alguns casos, 20 vezes mais. E 20 vezes mais, né? E o problema é que a gente viu, no caso foi 6 meses, 7 meses que a gente analisou, e em todos os meses esse efluente estava em desacordo. Então não foi assim, foi uma enxurrada que estragou o sistema, foi um pico de ano novo, foi uma seca. Não, foi todos os meses, em todas as saídas do monitoramento, esses parâmetros estavam em desacordo. Especificamente, já vou dar uma parte para o senhor Afonso, foram os parâmetros de óleos e graxas, né, surfactante e fósforo total. São 3 parâmetros que, para a ecologia, né, hídrica do rio, acho que o professor Afonso pode explicar melhor depois para nós, são extremamente importantes, porque
o óleos e graxas e o surfactante, eles reduzem a quantidade de oxigênio que entra do ar para dentro da água. Né? E o caso do fósforo, ele aumenta a quantidade de algas, como acontece lá na Lagoa da Conceição,